Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira, dia 15 de julho, dia no qual nós recordamos São Boaventura, bispo e doutor da Igreja. Ele que nasceu na Itália no ano de 1218, foi biblista, teólogo franciscano, também professor universitário, bispo, cardeal, participou do Concílio de Leão e, apesar dos cargos, dos títulos, viveu sempre em simplicidade. E hoje nós lemos o evangelista São Mateus, no capítulo 11, versículos do 20 ao 24. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinzas. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratado com menos dureza do que vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lemos nesta terça-feira o capítulo 11 do evangelista São Mateus, onde, como nos é colocado pelo evangelista, Cristo começa a censurar as cidades onde foi realizada a maior parte dos seus milagres. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, porque apesar dos milagres realizados por Jesus nessas cidades, elas não foram capazes de viver a conversão. E chega ao extremo de dizer que Tiro e Sidônia, que Sodoma, serão tratadas no juízo com menos rigor do que estas cidades. É claro, isto parte daquele princípio que nós recordamos que a quem muito foi dado, muito mais será pedido. O juízo, com certeza, será com muito mais rigor para aqueles que conheceram a palavra de Deus, caminharam com Cristo, participaram da vida da igreja, do que para aqueles que muitas vezes nem tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo. Porque a eles também são chamados à conversão, mas nós temos um agravante, nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos a sua palavra. E é por isso que o Senhor diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. E com isso nos convida também para que possamos avaliar a nossa fidelidade a Cristo, avaliar a nossa fidelidade ao seu Evangelho, avaliar a fidelidade à sua palavra. Porque do mesmo modo que hoje o Senhor diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque eu estive convosco, eu caminhei convosco, realizei os milagres, e mesmo assim vós não vos convertedes, talvez pode olhar também para cada um de nós e dizer, ai de ti, porque você estava sempre nas celebrações, você estava sempre na Santa Missa, mas no entanto não viveste a conversão, não deixastes transformar a tua vida pelo Evangelho. Ai de ti, porque tantas vezes rezastes o terço, mas nunca deixastes com que a palavra entrasse verdadeiramente no teu coração. Ai de ti, porque me honras com os lábios, mas o coração está cheio de maldade. São situações que podem nos ocorrer também. E é onde o Senhor vem nos recordar, nós que o conhecemos, nós que caminhamos com Ele, somos os que primeiro devemos viver a conversão. A quem muito foi dado, muito mais será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido, nos recorda o próprio Cristo. E diante desse contexto, então, é aonde nós somos convidados a recordar que a palavra ouvida deve também ser vivida. Não basta somente ouvirmos a palavra de Deus, não basta somente ouvirmos falar de Cristo, mas é necessário que vivamos esta palavra. É necessário que vivamos os ensinamentos de Cristo,
para que assim realmente vivamos em sua fidelidade, para que assim possamos dar verdadeiramente razão da nossa fé. É por isso que hoje, diante do alerta que o Senhor hoje faz a estas comunidades, Ele nos alerta também para que não caiamos no erro de querermos dissociar a nossa vida de igreja da nossa vida cotidiana. Toda a nossa vida deve refletir a Cristo. Toda a nossa vida deve refletir esta firme decisão que tomamos pelo seguimento de Cristo. É por isso que hoje, mais uma vez, Ele nos recorda que a palavra ouvida deve ser também vivida. E assim nós daremos razão da nossa fé em Cristo nosso Senhor. Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei que na celebração da memória do Bispo São Boaventura, aproveitemos a riqueza dos seus ensinamentos e imitemos sempre sua ardente caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.